Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da LG Lugar de Gente. Eu estou aqui hoje com a Ana Cristina e com a Luciana Costa para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental. Eu sou Eduardo Milanelli, CEO da FAP Online, mais uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Queria que vocês se apresentassem para a gente começar esse assunto tão divertido e tão gostoso que a gente fala com uma naturalidade tão grande. A gente estava dando risada aqui porque a gente conversa todos os dias sobre esse assunto. Eu, a Ana, a Lu e mais um grupo de pessoas. Então eu acho que a gente tem bastante coisa. E você também, que devia estar aqui, viu, Ju? E a gente fala muito sobre isso. E eu acho que o objetivo principal hoje é a gente dar um pouquinho da contribuição do que a gente caminhou desde o início da discussão da nova NR1, onde trouxe aí dentro do PGR a inclusão da ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais. E eu acho que assim, um paradigma que a gente vai ter que, vamos dizer assim, quebrar ou a gente vai ter que ressignificar com relação à saúde mental, no entendimento dos altos executivos da empresa, principalmente para entender o que é saúde mental ocupacional e o que é saúde mental individual. E não dá para a gente tratar o indivíduo só no ocupacional sem pensar no individual, né? Então acho que é um pouco disso. Vai lá, Aninha, apresenta aí, se apresenta um pouco para a gente, fala um pouco de você. Bacana. Gente, boa tarde. É um baita prazer estar aqui com o Eduardo, com a Luciana, com todos vocês. É muito bacana isso. Eu sou a Ana Cristina, sou doutora em saúde global e sustentabilidade. Eu trabalho na parte de segurança do trabalho e saúde mental e qualidade de vida há muitos anos. E esse debate ele é muito importante de forma colaborativa para a gente poder entender de que sem gente a gente não cresce. E primeiro a gente precisa entender de que a gente precisa ter paixão pelas pessoas. E quando a gente se apaixona por pessoas, fica mais fácil da gente entender de que sem elas não tem sobrevivência de nenhuma organização. E é por esse caminho que a gente tem que perseguir. Ter um propósito claro para que a gente possa, de fato, ter sustentabilidade nesse planeta que a gente mora. Tá? Então é um prazer enorme estar aqui conversando com o Edu, com a Lu, e fazer com que a gente consiga transformar esse tema de saúde mental como algo que não é novo. Desde quando nós somos pessoas, a gente tem que se lembrar da importância de estar em ambientes que propiciem um ambiente seguro e saudável para as pessoas. Isso desde quando a gente nasce. Não é decorrente de uma obrigatoriedade legal que vai fazer com que, mesmo ela tendo sido postergada, que a gente não tenha que entender que a gente precisa resgatar e salvaguardar todas as pessoas. Isso é essencial. Independentemente da obrigatoriedade legal, isso é algo que faz com que tenha o sentido de estarmos aqui, da gente se conectar com as pessoas, porque é mais do que sabido cientificamente de que uma pessoa feliz com ela própria e aonde ela está, ela produz muito mais. Então esse é o caminho, independentemente se tem essa obrigatoriedade que já existia na NR17. Então essa discussão ela não é nova. Ela não é nova justamente por quê? Porque são pessoas que não gostam de pessoas. E a partir do momento que a gente gosta de pessoas, a gente entende que isso é um malefício. Então está na nossa mão decidir se a gente vai apregoar um modelo administrativo que vai levar ao sofrimento, ao suicídio, e a gente vai continuar registrando dados sem tomar decisão, ou se a gente realmente vai por um caminho que faça com que as pessoas sejam melhor
cuidadas. É isso que a gente tem que fazer, independentemente se tem a obrigatoriedade legal. Eu sou a Ana, eu levanto essa bandeira porque é muito importante da gente entender que as pessoas precisam ser melhor cuidadas. E para isso elas precisam ser escutadas, elas precisam ser valorizadas, porque todas as pessoas podem somar dentro das suas habilidades e competências. Então eu pergunto, onde nós estamos errando? Estamos errando num modelo de administração de pessoas retrógrado, que pensa somente no quê? Na produção, mas esquece que para produzir a gente precisa das pessoas no centro da tomada de decisão. Está na hora das organizações perceberem de que isso é o caminho, não tem mais como retroceder. E muito obrigada pela oportunidade da gente debater de forma honesta, sincera, construtiva no coletivo e, mais do que tudo, respeitando cada indivíduo. Muito obrigada. Valeu, Aninha. Valeu, Aninha. E a gente está bem comovido porque, vou falar aqui, a gente perdeu um aluno ontem de engenharia por suicídio. E aí é um ponto importante para vocês saberem, né, que toda semana a gente, em algum cliente, está perdendo pessoas que estão se suicidando. Então, isso é uma estatística, né, não só com relação a gente olhar na Previdência Social, que a gente sai de 270 mil pessoas afastadas na Previdência para quase 500 mil no ano passado, isso é muito pequeno, perto de uma série de outros aspectos que a gente só está pensando naquele que não conseguiu suportar e teve que ir para um afastamento com mais de 15 dias para um tratamento especializado. Mas quantas pessoas ainda estão em sofrimento? E eu acho que é um pouco desse sofrimento que a gente precisa falar um pouco dele. Eu acho que a gente tem duas coisas para falar, né? Eu sempre digo que crise, né, é uma peneira, porque a crise pode ser um lado positivo para alguns e um lado negativo para outros, né? E eu acho que a crise e oportunidade, eu acho que a gente vem passando exatamente nessa reconstrução das relações e a gente, é muito interessante que, né, a primeira pessoa que me falou de felicidade no ambiente de trabalho foi a doutora Daniela Bottman, na Bayer, que estava aqui ontem comigo, alguns anos atrás. E quando ela me falou, eu vou ser muito sincero com vocês. Há 5 anos atrás, quando eu ouvi falar de felicidade no ambiente de trabalho, eu pensei assim, mas a gente trabalha não para ser feliz. Mas por que a gente não trabalha para ser feliz? Será que no trabalho nós somos outra pessoa? Eu fiquei reflexivo e eu fui estudar sobre o assunto. E quem disse que o trabalho precisa ser penoso? E quem disse que o trabalho precisa ser ácido? Quem disse que o ambiente de trabalho precisa ser doloroso? Quem disse que quando eu acordo para ir trabalhar tem que ser ruim? Quem disse que a segunda-feira ou domingo, quando eu toco a musiquinha do Fantástico, né, que o pessoal brincava com isso, né? Hoje ninguém assiste Fantástico mais, mas quando assistia, tocava a musiquinha e todo mundo falava assim, putz, amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar, que saco. Por que isso? Né? Porque eu não sou feliz no trabalho? Porque eu não estou feliz? Porque eu não tenho meu propósito não está legal? Né? E será que eu queria alguma coisa diferente para mim? Então eu acho que é um pouco sobre isso. E aí, Lu, se apresenta para a gente poder conversar antes da gente entrar no assunto aqui. Oi, meu nome é Luciana. Atualmente eu sou gerente de saúde, segurança e bem-estar na Pague Menos. Tenho aí mais de 15 anos de experiência na parte de saúde corporativa. Já passei por grandes empresas, por empresas de serviço também. Tive aí a oportunidade de passar quase 4 anos em empresas que prestam serviços de programa de saúde mental, né? E é um tema super importante e relevante. E aí, pegando a colocação aqui do Eduardo, que ele traz, que o trabalho ele não precisa ser penoso, que a gente pode falar de felicidade no trabalho, é super importante de quanto necessário é a gente resgatar o propósito das pessoas com relação ao trabalho. Eu lembro que há uns 20 dias atrás, eu comecei a fazer fóruns com minha equipe, onde a gente começou a falar sobre o propósito do nosso trabalho. Somos uma equipe de saúde, segurança e bem-estar. E aí eu falava para eles assim, olha, antes de vocês estarem aqui envolvidos no nosso projeto, nos nossos desafios, cada um de vocês escolheu essa profissão por um motivo.
Vocês escolheram ser engenheiros de segurança, médicos do trabalho, técnicos de segurança. De alguma forma vocês tinham valores ali e aquilo conectou com o propósito de vocês. Então, como é que a gente traz isso para dentro do trabalho? Porque você, quando escolhe uma profissão como essa, você escolhe para cuidar de gente. Né? Exatamente. E como é que eu conecto a essência do que você foi lá atrás, quando você decidiu que profissão você segue, para o propósito da empresa, para você se conectar com o propósito que a gente tem. Lá na Pague Menos a gente tem um propósito de cuidar de gente, né? Tanto que a gente é gente que cuida de gente. Então, como é que eu conecto a tua profissão, a essência do que você escolheu, com o nosso propósito, que é cuidar de gente? Então, essa conexão do trabalho com o propósito, né, de fazer algo que para você faz sentido, que você acredita naquilo que você faz, o quanto é importante resgatar quando a gente fala de felicidade e bem-estar, por exemplo. E a gente também estava conversando um pouquinho lá atrás, antes de começar, que o mundo hoje está tão acelerado e a gente vive o tempo todo super conectado, num flow quase que automático, né, de não raciocinar. E eu acho que a gente, como ser humano, está se desconectando do nosso propósito mesmo no mundo, mais do que o propósito no trabalho. Então, qual o propósito que eu tenho aqui? O propósito que eu tenho aqui é passar o dia respondendo WhatsApp, surtando, tendo mini surtos ali ao longo do dia? Esse não. Eu tenho um propósito maior, seja como trabalhadora, seja como indivíduo. E como é importante a gente, quando falar de saúde e bem-estar, a gente resgatar isso. A essência da gente. Somos seres humanos que gostamos, precisamos nos conectar com as pessoas. E, acima de tudo, nos conectar com nós mesmos. Então, acho que aqui é a gente pensar como a gente faz isso, fluir dentro das organizações. Conectar as pessoas com o propósito delas, porque eu acho que saúde e bem-estar, primeiro, é uma decisão que você toma com você mesmo. E como é que a gente conecta as pessoas com o propósito das organizações? Legal. Eu só queria chamar a atenção o seguinte, eu te passo a palavra, minha, mas assim, eu só queria chamar a atenção no seguinte aspecto. Quando a gente pensa em NR1, eu vou chamar um pouco a norma, porque eu acho que é importante. Sim. Quando a gente pensa em NR1, a gente está pensando em grupo homogêneo de exposição, work área de risco, e a gente está pensando no ambiente. É importante, porque é o início de um processo. Eu preciso definir o início a partida do meu plano. Eu preciso, qual é meu ponto de partida? Avaliar ambientes que têm a mesma chefia, que têm os mesmos trabalhos, que têm as mesmas habilidades envolvidas. É importante, e é isso que a norma diz, porque é como se a gente tivesse não sei se vocês já ouviram, um dependente químico numa casa. Né? A família passa a ser codependente. Né? A psicologia explica muito claramente isso. Então, eu não sei se aquela pessoa que sei lá, etilista, enfim, qualquer dependência química, como que ele vai chegar, qual vai ser o comportamento dele. E por que as pessoas são chamadas de codependentes? Porque, em função da maneira como ele chega, as pessoas que estão no meio vão reagir de uma forma diferente. Tem gente que, imagina que seja uma família, que tenha 3, 4 filhos, uma esposa, e o marido seja um alcoólatra, por exemplo. Um filho pode ir para o quarto, o outro pode sair para a rua, né, e ficar naquele ambiente, sei lá, só a mãe ou só uma filha. Cada um vai ter um gatilho de proteção, eu diria isso. Quando a gente tem um ambiente que ele é um ambiente que não é um ambiente agradável, ele é um ambiente ácido, né, um ambiente com uma energia ruim que a gente fala, né, que às vezes a gente entra no ambiente e a gente percebe que falta conexão daquelas pessoas no ambiente de trabalho, eu diria que acontece o mesmo fenômeno. É como se, sei lá, e se o chefe é o cara que gatilha isso, nesse momento ele faz o papel dependente químico, entende? Então, e os funcionários fazem o papel de codependência. Como é que o chefe chega hoje? Né? Então, assim, eu estou dando um exemplo e não necessariamente é o chefe, tá, gente? Porque liderança é uma coisa que, para mim, ela foge à hierarquia. Eu sempre falo isso na FAP. Tem pessoas que são líderes natos. O cara ele constrói uma liderança pelo exemplo, muitas vezes é pela educação, muitas vezes é pelo posicionamento, muitas vezes é porque é uma pessoa muito analítica. E peraí, vamos perguntar para ele para ver primeiro o que ele acha, porque ele tem um conceito e uma habilidade diferente. Então, assim, todas as habilidades são importantes, né? E às vezes, né, quando a gente está falando, é muito legal quando eu ouço as pessoas falar de inclusão. Quando as pessoas falam de inclusão hoje,
todo mundo pensa assim, um deficiente físico, auditivo, mental, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer outra tipo, os rótulos. Mas na verdade é o seguinte, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão de personalidades. E quando você tem o mesmo posto de trabalho com pessoas diferentes, a gente vai ter pessoas que têm mais habilidades para se enquadrar naquele posto e tem pessoas que vão ter menos habilidade para se enquadrar naquele posto, naquela posição de trabalho. E a gente precisa ter maturidade, e quando a gente conseguir perceber o valor que cada um tem, seja numa linha de produção, seja num ambiente de trabalho administrativo, seja numa prancheta de um projeto grande, a gente consegue trazer o valor, né, para esse ambiente tão saudável, e aí assim a gente consegue atingir aquilo que a gente chama de gestão da felicidade. E eu sei que como você é uma pessoa que conhece muito disso, que a gente passa por muito, que a gente já fez muito trabalho, você faz muito trabalho de mudança comportamental, mudança cultural, eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que a gente mexe nessa cultura? Porque é uma cultura. A gente vai precisar ressignificar a cultura hoje dos RHs, né? E como é que a gente influencia isso como SESMIT, como medicina do trabalho, como engenharia? Aninha, traz pra gente essa visão, essa diversidade que a gente tem hoje, inclusive de lidar com gerações que são gerações que têm muita habilidade tecnológica, tem muito raciocínio rápido e raso, porque não tem profundidade, esse é um ponto, né? E como é que a gente faz miscigenar nesse mesmo ambiente de trabalho, né? Nós aqui, os 50 a mais, com essa juventude que está chegando, para a gente fazer aí desse tempero aí uma comida bem gostosa para a gente. Vai, conta aí. Eu sei que você mata isso. Olha, eu vou falar para vocês assim que é um barato, porque eu e o Edu, nós trabalhamos para a formação de engenheiros de segurança do trabalho há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Eu já fui eleita patronesse, que eu nem conhecia essa palavra, é patrono para homem, patronesse para mulher, de mais de 3 turmas de engenharia de segurança. E eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que pensar de trazer a autenticidade das pessoas, sabe? Trazer as pessoas do jeito que elas são mesmo, sabe? Que todos nós somos admiráveis como pessoas. Mas por que a gente está vestindo tanto rótulo? Eu não posso dar risada. Já pensou eu não dar risada? Não tem como. Não tem como! Aninha, e se você falar para as crianças hoje, adolescentes, eu tenho 2 filhos adolescentes, tudo é chato. Não, isso não pode. Isso não. Na hora de tirar uma foto, para postar uma foto... Não quer, de jeito nenhum. E tem que trabalhar a foto. É uma preocupação na vaidade e na exposição de alguma coisa que nem é real. É totalmente virtual. Virtual e pior ainda, as pessoas, elas se sentem tão confortáveis no virtual que elas não querem sair lá de dentro. A pessoa está do meu lado. Eu falo, tá aqui. Não, volta pro virtual. Eu falo, como assim? Porque ali você cria o seu avatar. Você pode fazer o que você quiser. Então nós estamos... Você não vai ser julgado, né? Você não vai ser julgado. Nós estamos num movimento de transformação de valores que está ficando cada vez mais difícil a gente resgatá-los. Eu fui convidada para montar uma universidade corporativa. E quando me disseram assim, Ana, eu não estou mais conseguindo conectar as pessoas. Tá uma do lado da outra, não fala nem bom dia. Vou precisar da sua ajuda. Me ajuda a montar uma universidade corporativa. Essa universidade ela tem mais de 100 matriculados. Não é obrigatório a presença. Chega gente do além, que eu nem sei quem é, dizendo assim, eu quero vir assistir sua aula porque você traz sentido para a minha vida.
porque você está me escutando, porque você está deixando eu falar, porque as lideranças não deixam mais, não querem mais escutar, porque não tem mais disponibilidade. Hello! Como que a gente não tem disponibilidade se a gente depende das pessoas? E quando se traz aí várias gerações, não é a geração X, Y, Z ou qualquer geração que uma é ruim e a outra é boa. Não é nada disso. Todas somam. Mas nós estamos perdendo as pessoas porque a gente não quer mais se dispor a conversar, a dialogar. Na ciência, o controverso é a melhor coisa que tem, porque você se provoca a melhorar. E a gente que trabalha com o tema de segurança no trabalho, a gente tem o desafio de fazer com que as pessoas se conectem. Mas não pelo interesse, e sim porque um depende do outro para somar. Só que agora, a área de recursos humanos tem que se reinventar, inclusive até na contratação das pessoas, porque as pessoas estão com uma conexão tão grande, está tão avassalador, o mundo está cada vez mais complexo, o nível de riscos cada vez maior. O Fórum Econômico Mundial, ele lançou o último relatório dizendo dos 10 tipos de riscos, e um dos maiores é o afastamento entre as pessoas. E como é que a gente faz esse resgate? Com disponibilidade, com cuidado, com escutativa e principalmente ambientes que apregoem segurança psicológica. Não é isso aí que você fica falando e na hora de você estar com o seu time, você não permite com que coloquem ideias. Isso não é segurança psicológica. Segurança psicológica é onde o ambiente propicia com que as pessoas se posicionem com suas ideias, com o controverso, sem haver um viés cognitivo de punição. Ou então, falou errado, pá! Comunicação violenta. Comunicação violenta, uma abordagem que não constrói, destrói. A Lu falou uma coisa extremamente importante, que eu vou dar a palavra para ela. Por que as lideranças, de uma forma geral, têm o gosto, o prazer de destruir a outra pessoa? Ao invés de dizer, nossa, Edu, que bacana que você está fazendo. Por que sempre vai pelo viés negativo? Será que isso dá um prazer tão grande que a pessoa não percebe que está destruindo o próprio negócio? E aí volta a pílula da felicidade. Vocês estão sabendo que tem essa pílula já? A pílula da felicidade, que todo mundo tem que chegar na empresa, tudo. Ai, bom dia. Tudo dentro daquele robô. Que robô, ele não pensa, tudo quadradinho. Ah, então eu só posso falar bom dia, ou boa tarde já não posso mais. Ah, eu não posso dar uma risada, porque a risada, eu tenho que fazer aquela risada assim. Eu não posso fazer. Não. Mas quem é que está determinando esse protocolo? E é isso que está adoecendo as pessoas. Porque as pessoas estão deixando de ser pessoas. E quando a gente trabalha entendendo que a gente ama pessoas, independentemente da cor, do sexo, da raça, da religião, são pessoas que têm o direito de viver e de se colocar. E quando a gente traz isso para um debate de saúde mental, o que eu estou fazendo para contribuir para aquela pessoa adoecer? Eu não tenho que revisitar a minha forma de abordar as pessoas? Por que a gente não pode ter um cuidado em relação a outra pessoa? Outro dia, uma pessoa virou para mim assim, olha só que coisa doida. A pessoa falou assim para mim, que está namorando uma pessoa para se casar,
E ele resolveu comprar bombons, flores, fazer um agrado. A namorada virou para ele e falou assim: o que você está querendo com isso? O que você está querendo com isso? Ele não queria nada, ele só queria agradar a namorada. Então vocês percebem a que ponto que a gente chegou da relação? No outro dia tinha uma moça com um cabelo maravilhoso. Eu falei, nossa, que cabelo lindo. Assim, que nem todas essas moças, meu é curto. Cabelo lindo, sabe, Edu? Eu falei, nossa, que cabelo lindo o seu. Eu já não posso dizer o mesmo. Já não pode falar o seu. O dele também. Mas você tem a barba, ó. A barba tá bem cuidada. Vai, Aninha. Não pode mais falar. Sabia que não pode? Você não pode mais falar que a pessoa tá bonita, que a pessoa tá bem. Nossa, que bacana que você tá. Você não pode mais. Então a gente está se colocando preconceitos de tal forma que as pessoas não estão mais se conectando. Então elas preferem ficar no mundinho delas. Entendo. E estão adoecendo. Sim. E quando ela adoece, a infelicidade leva ao adoecimento que, consequentemente, cai o desempenho. E a produtividade... Se cai o desempenho, o que a empresa faz? Perde. O que a empresa faz? Perde. Você está fora do perfil. Você não serve mais. E manda embora. Mas não entende mais o que está acontecendo, né? Não. Ó, esse é um ponto que você trouxe, eu vou passar a palavra. Não é, mas, assim, Lu? Isso um ponto muito interessante é que em 2010, quando a gente fazia gestão de afastamento de afastado dentro do FAP, a gente pegava os absenteístas e as empresas tratavam os absenteístas, muitas vezes fazendo desligamento até. Poxa, absenteísta traz, vou trocar as pessoas. Mas não se parava para fazer um diagnóstico por que as pessoas eram absenteístas. Hoje é muito legal, porque assim, hoje a gente tem os top 10 dos absenteístas. E aí, a Ju até tá ali fora, Ju. A Ju já fez inspeção em vários clientes nossos para identificar por que naquele setor, naquele departamento, e ela é médica do trabalho, para entender por que o absenteísmo é maior ali. E é fácil da gente entender, não precisa muito. É fácil de você entender. Às vezes é o mesmo setor, é a mesma linha de produção, com turnos diferentes, o nível de absenteísmo lá em cima. É um pouco do que a gente conversou ontem, eu falei disso aqui no podcast com o Dr. André, que é assim, quando eu tenho um time, quando eu tenho um ambiente saudável, se eu tiver 10 pessoas na linha de produção e um tiver com um filho internado e a gente fala, vai ver seu filho, os 9 vão segurar a onda na produção, vão produzir com total qualidade, porque vão suportar, tá certo, a falta daquele colega, porque isso houve um envolvimento emocional com essa pessoa, porque eu sei que se acontecer comigo, eles também vão fazer o mesmo, né? Meu pai sempre dizia uma coisa, né? Cuidado com as organizações. Olha como ela cuida dos mais velhos, porque é assim que ela vai te cuidar amanhã de você. Isso é uma mega realidade. Outra fala que tinha, que é muito interessante, é o dinheiro só compra o que é barato. E aí, porque não é ele que conecta as pessoas nesse ambiente saudável. Não é ele, né? A gente discute muito isso hoje na formação de cultura. E aí, Lu, eu queria que você trouxesse pra gente um pouco dos desafios aí. Eu sei que você vem fazendo um trabalho muito forte na parte de cultura, que também está fazendo um trabalho bastante interessante na parte de saúde mental, né? Junto todo esse processo. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência pra gente. Como é que está sendo isso hoje? Eu sei que você já trabalhou em empresas de saúde mental, focada nisso, né? Mas hoje você está no desafio corporativo, numa mega empresa, com uma quantidade gigante de funcionários, né? Que a gente sabe que muitas vezes, né, no setor de varejo, o turnover é alto, tem uma série de desafios, o fato de trabalhar muito distante, né? O RH está muito no apoio e você está contando muitas vezes com aquele, vamos dizer assim, gerente de farmácia que tem que cuidar da farmácia, cuidar do negócio, cuidar das pessoas, né? E dar a produtividade que aquela farmácia precisa, né? Então, queria que você trouxesse para a gente um pouco desse desafio. A gente está exatamente nesse momento de estruturar um plano consciente de como que a gente vai começar a mexer nessa cultura e para daí a gente conseguir avançar. E assim, é realmente muito desafiador, né? A gente estava falando aqui sobre
sobre todas as dificuldades que a gente tem como ser humano dentro das empresas, de se conectar com o propósito, de ser quem nós somos. Papel e responsabilidade. Papéis e responsabilidades. E aí, quando a gente olha para dentro das organizações, a gente olha para dentro da empresa, a gente também entende que a gente precisa ter essas discussões e para poder conseguir avançar nessa agenda. E aí, quando a gente fala sobre formação de cultura, né, uma coisa muito importante primeiro, a gente olhar para dentro e reconhecer a empresa que a gente é, os valores que a gente tem, o que nos fez chegar até aqui como empresa. E a partir daí, a gente começar a construir como eu faço com que cada colaborador e líder, cada pessoa, entenda que saúde e segurança é, antes de mais nada, um valor para ele. Eu acho que esse é o grande desafio, como a gente implanta uma cultura de saúde e segurança, mas num primeiro momento a gente precisa ter toda aquela formação mesmo, né, de comunicação, de formação de liderança, para que cada pessoa entenda a importância da saúde e segurança para ela. A partir daí, a gente começa a construir a estrada da cultura. Né? Porque às vezes a gente quer chegar já no final. Como é que eu mudo a cultura da empresa? É muito complexo, mas como é que a gente faz com que cada pessoa ela comece a entender a importância daquilo para ela? Então a gente vem começando a fazer isso com fóruns muito pequenos, né? Que aí ao longo do ano e do ano que vem principalmente a gente vai alavancar para que a gente comece a falar sobre a importância da saúde, segurança e do bem-estar individual. A gente estava batendo um papo sobre liderança e aí pergunta assim, como é que o líder ele consegue motivar, ele consegue impulsionar essa cultura? Primeira coisa, ele precisa impulsionar isso dentro dele. Eu como líder, eu preciso entender que saúde, segurança, bem-estar tem que ser um valor para mim. Exatamente. Né? Se eu não tenho um comportamento seguro no meu dia a dia, se eu não valorizo isso, eu não vou conseguir aportar valor nessa cultura. Então eu acho que lá a gente vem começando a ter esse tipo de conversa. Não é uma estrada que se faz rápido. A definição de papéis e responsabilidades, isso eu queria que você falasse bastante, porque muitas vezes o líder não sabe o que a empresa espera dele, não está claro isso. E como é que ele vai passar para o funcionário essa informação? Então, assim, eu fui contratado na empresa, mas nem sempre. Eu sou técnico de segurança, mas vou fazer o quê aqui? Você vai querer que eu faça o quê? Eu libero permissão de serviço, eu faço treinamento, eu dirijo a empilhadeira, eu cuido da portaria, né? Desratização o que eu vou fazer? Então, assim, não está claro isso, né? Então, eu queria que você falasse esse papel, que eu acho que você fez esse trabalho, eu achei fantástico esse trabalho que você fez, de você mapear isso na empresa. Então, para deixar claro papéis e responsabilidade, minimamente que a pessoa consegue entrar na empresa e entender a expectativa que a empresa tem sobre aquele cargo, aquela função. Eu fiz isso dentro do meu time, primeiro, que a gente tem que experimentar dentro de casa, tem que experimentar pequeno aqui. Então vamos aqui, qual é o papel e responsabilidade de todo mundo, todo componente ali de time, para saber exatamente o que a empresa espera de mim. Porque senão eu vou ser cobrado por uma coisa que eu nem sabia que era meu papel. Né? E aí depois, agora a gente está num grande projeto lá, e aí como é que a gente desenha o papel e responsabilidade de todo mundo que está envolvido no projeto? Para que eu saiba exatamente o que é que eu preciso entregar aqui nesse projeto. Então acho que isso é muito importante. E às vezes a gente fala de performance, desempenho, a pessoa não está entregando, está claro para ela o que é que ela tem que entregar? Está claro a meta. Não, beleza. Eu tenho uma meta que a pessoa sabe, mas não é só sobre isso. Papel e responsabilidade é uma coisa muito mais... A meta é o fim, né? O como. É o como. Muitas vezes é fazendo tudo errado, né? Isso. Apertando todo mundo, né? Então é um grande desafio. A gente lá está no comecinho da jornada. E é uma coisa que eu tenho muito em mente, Eduardo e Ana. Quando a gente vai começar qualquer projeto dentro de uma grande empresa, você começa pequeno, mas comece consistente. Então, eu lá não dou grandes... vou fazer agora uma revolução, mudar a cultura, transformar tudo da noite para o dia. Não vai ter consistência. Eu preciso começar pequeno. Pequenos fóruns, pequenas equipes, pequenos grupos de líderes. E aí você vai começando a formar aquele pensamento que você acha que é importante. Para daí você começar a formar a cultura que vai estar consolidada na empresa daqui a 5 anos. Exatamente. Não é uma coisa assim, eu quero falar de bem-estar, eu quero falar de felicidade, eu quero falar de pertencimento.
Ninguém vai virar um transatlântico rápido. Você vira aos poucos. Mas você precisa de uma coisa, saber a direção que você quer chegar. Aonde você quer chegar. Exatamente. Né? Se você não sabe também, você ali não vai conseguir levar as pessoas para chegar nesse lugar. O nosso tempo é muito pequeno e já estão me cobrando aqui com relação ao horário, mas eu queria deixar aqui para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que se interessam por esse assunto, essa mudança de cultura, todo esse projeto que a gente tem pela frente, esse desafio de efetivamente cuidar da saúde ocupacional e da saúde individual, e eu sempre falo, né, da saúde corporativa. Sim. Temos ambientes de trabalhos mais saudáveis e felizes, cuidar melhor dos ambientes para ter pessoas mais felizes, para que as pessoas se sintam bem, né? Eu gosto muito disso. Eu não falo isso, muitas vezes as pessoas sentam para falar, mas elas não vivem isso. Eu acho que na FAP a gente vive isso, a gente tem esse ambiente, né? Por isso que as pessoas muitas vezes saem e voltam. Eu já vi muita gente voltando e falando assim, não, igual aqui não tem lugar para trabalhar. E isso me arrepia falar, porque isso não tem preço, sabe? Então, por isso que eu sempre falo que o dinheiro só compra coisas menores, né? Eu acho que as pessoas se sentirem bem naquele ambiente é muito importante. E aí, a gente, como grupo de pesquisa, e eu acho que todos nós aqui participamos, a gente criou um grupo com os clientes da FAP Online. Nós estamos fazendo reuniões periódicas com médicos, com profissionais de SESC. Vocês são os nossos benefícios, é isso. E aí é uma coisa muito legal que eu queria dividir com você, Ju, para você passar para todo mundo. A gente criou as 10 regras de ouro para poder implementar um ambiente saudável, cumprir com o aspecto legal, atender não só a legislação, mas também conseguir conectar a saúde mental com o propósito da organização e conseguir fazer que as organizações entendam que a gente, tendo um ambiente melhor, a gente vai produzir com mais qualidade, com mais eficiência, né, tendo pessoas felizes, né, e tendo esse ambiente gostoso para trabalhar. Então eu acho que a gente tem que dividir isso com quem quiser. Então eu queria que você publicasse isso para as pessoas usarem, né? Então tem todo um roadmap de construção, de política, o que tem que ter na política, como tem que ser o envolvimento do CEO, como é que a alta administração da empresa precisa reagir a tudo isso, como é que eu incentivo, né? Eu sempre comento que cultura é tudo aquilo que eu permito ou que eu exponencio. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso também. E isso precisa ser de cima para baixo. E isso é muito importante, porque muitas vezes o RH quer fazer, mas a gente não percebe esse apoio da alta administração da empresa, né? E porque muitas vezes não é que a alta administração, e aí eu vou fazer uma chamada ao pessoal de RH, não é porque a alta administração não está apta a te ouvir, porque espaço na agenda dele a gente consegue. Sim. Esse é um ponto importante. SESMIT tem muita dificuldade em conectar com a alta administração das empresas. Muita dificuldade. O RH conecta muito mais. Um diretor, um gerente de RH consegue conversar com o presidente, com o vice-presidente, ele consegue transitar nesse universo. Mas os profissionais de SESMIT hoje são muito mal preparados para conversar nesse universo. Por quê? Muitas vezes, quando o médico vai falar com o CEO, ele vai falar muito da parte médica, mas ele não fala da parte de negócio. O CEO, ele entende uma língua que é a língua do engenheiro. E a língua do engenheiro é assim, como que eu produzo mais com menos, entrego com mais qualidade? Ponto, sem sofrer. Né? É eficaz, não eficiente. Eficaz é tudo aquilo que eu faço com suavidade, natural. É isso. Então, como é que eu tenho esse tipo de abordagem? Então, eu acho que a gente explica ali muito desse trabalho que a gente precisa fazer internamente com profissionais de SESMIT. Eles têm muito a contribuir e eles nem sabem disso, né? E eu acho importante a gente provocar isso neles. Eles precisam começar a ter agendas positivas com CEOs, com CFOs, porque isso impacta custo, impacta despesa, impacta EBITDA. Né? E a gente está falando de DRE, cara. Isso é importante para os negócios, senão os negócios não sobrevivem. Sim. Então, nessa linguagem, a gente precisa conectar os profissionais de SESMIT. E aí eu pediria para você finalizar, daí as considerações finais. Eu sei que é muito pouco tempo, a gente queria falar muito, mas tá bom. Infelizmente... Maravilha. Eu quero agradecer
né, deixar claro de que o meu combustível de vida são as pessoas. Eu não vivo sem as pessoas. Quer falar da tua filha? Posso? Eu quero dividir com todos vocês que eu tenho 2 filhas, 2 princesas. A minha primeira, ela é síndrome de Down, com muito orgulho. E ela ficou super feliz quando ela arrumou o trabalho, veio falar, tá super orgulhosa da filha. Linda. Ela tem 22 anos e ela vai ser doutora Cris, porque ela está fazendo nutrição, ela trabalha e agora ela me pediu porque ela quer dar beijo na boca. Maravilhosa. Então, isso para reforçar de que eu trabalho pelas pessoas, por qualquer pessoa. Meu propósito é esse, fazer com que eu consiga aflorescer o que tem de melhor nas pessoas. E na semana passada, na Universidade Corporativa, alguns alunos disseram assim para mim: Ana, eu não vi a hora de chegar hoje para ter aula com você. É o dinheiro que não compra, né? E eu tenho que falar da minha outra filha, que ela está fazendo engenharia de automação e controle. E eu pedi para ela fazer um robô para lavar a louça, né? Botar a roupa no varal, porque eu não aguento mais essas coisas, sabe? Muito obrigada pela oportunidade. Contem comigo, contem conosco para a gente fazer diferente. Eu acredito piamente no que o Edu e do que a Lu afirmam também. É totalmente, não é utopia. A gente precisa virar essa chave, mas a gente só consegue virar essa chave quando a gente se entrega de forma verdadeira. Quando a gente é protagonista deste processo, quando a gente levanta a bandeira com coragem, com um processo muito claro, para que a gente possa sustentar as relações humanas. É isso que a gente precisa fazer. E dar voz às pessoas. Fazer com que realmente as pessoas se sintam pertencentes da solução. Independentemente da função, do cargo que essas pessoas ocupam, porque todas as pessoas, elas são importantes no processo de qualquer organização. Entender de que eu tenho o valor dentro do que eu tenho que somar no negócio aonde eu trabalho. E isso precisa ser falado. A gente não pode mais fazer de conta. Também não mandar o WhatsApp, não funciona porque ele é frio. Também nada de mandar e-mail, porque também é frio. Vai lá, sai da sua cadeira e vai lá conversar com a pessoa. Elogio, olho no olho. Olho no olho, dá um abraço, toma um café, resgata o relacionamento, porque depois da pandemia de Covid-19, a gente realmente teve um ônus muito grande com o afastamento das pessoas. E a gente tem que dizer, as pessoas estão com medo de voltar a se relacionar. Então vamos resgatar junto essas pessoas para a gente continuar tendo uma finalidade nesse planeta. É isso que a gente precisa fazer e somar. Porque se a gente não somar, a gente não vai sobreviver. Do ponto de vista corporativo e pessoal. Todos nós somos importantes. É isso que precisa ficar claro. E com coragem, com processo, com uma construção que revisita os valores, princípios, visão de uma organização, fazer com que isso seja orgânico. Se lá está dizendo que é um valor, segurança e saúde ocupacional dentro da empresa e o respeito às pessoas, então não permita com que isso seja prioridade. Isso tem que ser valor inegociável. Muito obrigada. Show, Aninha. Obrigada. Eu quero agradecer muito. Sempre que a gente faz um bate-papo como esse, é muito importante não só as reflexões que a gente faz, mas a gente também conectar o nosso pensamento com pessoas que pensam parecido em relação a essa agenda de propósitos. Assim como a Ana, também fico muito à disposição para trocar com vocês. Então acho que a gente precisa se unir, se ajudar
nessa jornada. E assim, falar desse tema para mim é uma conexão com o meu propósito de carreira. Sim. Né? Salário é importante, carreira é importante, Sim. mas para mim hoje, sempre, e graças a Deus eu tenho essa oportunidade, eu me conecto com aqueles projetos que eu acredito, onde eu consigo perceber que eu consigo ser um agente de mudança, onde eu consigo perceber que o meu trabalho vai deixar a vida das pessoas melhor. E eu acho que isso, para mim, não tem preço. Então, eu sempre que falo sobre isso, eu me emociono, porque para mim isso também é um valor. Né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais conseguir fazer com que cada pessoa que trabalha dentro das organizações se conecte com o seu propósito. E aí sim a gente vai conseguir, de fato, trabalhar com saúde mental, bem-estar, saúde integral, né? E fica muito mais fácil a prosperidade e perenidade dos negócios, né? O adoecimento está aí, a gente vive um mundo extremamente frenético, acelerado, hiperconectado. Então, eu acho que cuidar da saúde e da segurança das pessoas é uma missão muito genuína que eu tenho, a Ana e o Eduardo também. E que é super importante a gente estar sempre colocando isso na agenda e na pauta. Obrigada aí pela escuta de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Mais um pra gente aqui no Conar 2025 da LG Lugar de Gente, junto com o FAP Online. Obrigado a vocês pela presença. Estamos super dispostos a trocar sempre com vocês. A gente está sempre aprendendo, acho que é isso. Sim. Valeu. Boa.